será ministrando a palavra do Senhor. Soberano Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, e te glorificamos, Pai, por esta manhã maravilhosa, Pai. Que aqui estivemos, Senhor, louvando e engrandecendo o teu glorioso nome, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos teus filhos, Pai, que aqui está, Senhor. Oh, maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo, Pai, que o Senhor tem operado neste momento. Através dos louvores, Pai, o Senhor já tem falado poderosamente em nossos corações, Pai. E neste momento, Pai, vamos entrar na tua palavra, Senhor. Pai, que o Senhor venha, Senhor, neste momento, Pai, a preparar o nosso coração, Senhor, para receber a tua palavra, Senhor. Que todo levante, que toda frieza espiritual nesta manhã venha cair por terra em nome de Jesus, Pai. Porque queremos nesta manhã, Pai, te adorar, queremos engrandecer o teu glorioso nome, Pai, e ouvir a tua palavra, Pai. Porque queremos sair nesta manhã, Pai, restaurados, santificados, curados, libertos e restaurados através da tua palavra, Senhor. Maravilhoso Deus, apresentamos, Pai, a missionária Érica neste momento, Pai. O Senhor já tem ministrado em teu coração, Senhor. O Senhor já tem falado poderosamente, Pai, com a tua serva, Pai. E neste momento, Pai, necessitamos, Pai, da tua palavra, Senhor. Usa, Senhor, os lábios da tua filha, Senhor, para falar com a tua igreja, Senhor. Oh, maravilhoso Deus, fala, Senhor, com cada um de nós nesta manhã, Pai. Porque necessitamos, Pai, da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Entre de pé, a missionária. Eu sou dos irmãos na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Irmãos, eu gostaria de estar agradecendo, né? Quero fazer aqui meus agradecimentos, né? Primeiramente, eu agradeço a Deus, né? Por esta oportunidade que Ele tem me concedido neste dia, né? Agradeço ao Espírito Santo de Deus, porque nessas semanas Ele tem ministrado muito no meu coração, tem falado muito no meu coração, né? Agradeço a vida do pastor Silvio, da nossa irmã Rose, né? Que Deus vem estar abençoando a vida dos irmãos. Que Deus também vem estar abençoando os obreiros lá da igreja de Candados, né? A cada membro que ali está, né? Que Deus vem estar abençoando a vida dos irmãos, amém? Glórias a Deus. Irmãos, sem perda de tempo, gostaria que os amados irmãos abrissem as vossas Bíblias, né? O tema desta festividade, que se encontra em Jó, no capítulo 11. Irmãos, vamos começar a partir do versículo 13, amém? Jó, capítulo 11, a partir do versículo 13. Amém, irmãos? Todos acharam? Amém? Assim diz a palavra do Senhor: se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão, e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás, pois te esquecerás dos teus sofrimentos, e deles só terão lembrança como de águas que passaram. A tua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que lhe haja trevas, serão como a manhã. Sentir-se-ás seguro, porque haverá esperança. Olharás em derredor e dormirás tranquilo. Amém, irmãos? Até aqui. Amém? Os irmãos podem tomar assento, glórias a Deus. Irmãos, eu confesso assim para os irmãos, né? Que quando o pastor Silvio me fez o convite, irmãos, dentro de mim teve vários sentimentos, né? Eu fiquei muito feliz, né? Mas é a primeira vez, né, que eu tenho essa oportunidade de estar pregando assim numa festividade, né? Deu uma dorzinha assim na barriga, um friozinho na barriga, as pernas começam a tremer, né? Mas eu creio, irmãos. O irmão Silvio falou assim, que João Batista, né, irmãos? É o que eu falo aqui para os amados irmãos da igreja. Irmãos,
Hoje vai ser uma palavra de amor, amém? Glórias a Deus, amém? Glórias a Deus, né? Irmãos, aqui neste versículo 18 nos fala assim: sentir-se-á seguro porque haverá esperança. Olharás em derredor e dormirás tranquilo. Neste dia, irmãos, eu gostaria de estar falando para os amados irmãos sobre esperança, confiança. Aí eu procurei, assim, saber o significado de esperança. Esperança significa esperança, expectativa de um bem que se deseja. A espera de um bem que você deseja. Agora, para os amados irmãos entenderem, irmãos, eu gostaria de estar voltando um pouquinho mais ali no comecinho do livro de Jó, né? A partir do capítulo 1, ali ele vai estar falando sobre Jó, da sua vida. Quem era Jó? Amém, irmãos? E lá no capítulo 1 fala que Jó, ele morava na terra de Uz. Ele era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. E Jó possuía, irmãos, muito bens. Ele era uma pessoa assim muito rica. Ele tinha muito bens. E naquela época, ele era considerado o maior dos homens do Oriente. Glórias a Deus. E seus filhos iam às casas um dos outros. E ali eles faziam grandes banquetes. E a Bíblia nos fala, irmãos, que no final de cada banquete, Jó o santificava. Ele se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor dos seus filhos, para que Deus perdoasse os seus pecados. Irmãos, se a gente for ver, Jó, ele era um homem abençoado, né, irmãos? Se a gente for analisar, assim, como ele era um homem abençoado, ele possuía muitos filhos. E naquela época, ter muitos filhos era sinal de bênçãos do Senhor. Glórias a Deus. E ele era uma pessoa que tinha muitos bens. Glórias a Deus. Aí a Bíblia aqui nos fala, irmãos, que certo dia, os servidores celestiais, eles foram apresentar-se diante de Deus. E no meio deles estava Satanás. Aí Deus faz a pergunta para Satanás: de onde vens? Aí ele responde: de rodear e passear pela terra. Aí Deus fala para Satanás: observastes o meu servo Jó? Irmãos, na hora que eu li este versículo, que Deus fala assim para Satanás: observastes o meu servo Jó. Irmãos, a primeira característica que eu vejo aqui na vida de Jó, que Deus se refere a ele como meu servo Jó. Quando ele fala ali para Satanás, ele não fala assim: observaste Jó? Observaste Jó? Não, irmãos. Deus fala assim: observastes o meu servo Jó? Glórias a Deus. E a Bíblia nos fala que Deus fala assim: não há ninguém na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Irmãos, eu achei isso muito lindo. Deus falando isso de Jó, das qualidades, das características de Jó. Deus falando ali, ó, Jó, ele é um homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Irmãos, aí eu parei para pensar: meu Deus, como que será que Deus tem me visto? Quais são as minhas qualidades para Deus? O que Deus tem visto na minha
nós? Será que nós tem mais qualidades ou mais defeitos? Se hoje a gente fosse olhar, o que Deus iria falar de cada um de nós, irmãos? Será que Deus poderia olhar para nós e falar assim, tá vendo ali o meu servo? Será que Ele vai falar assim, ele é reto, ele é íntegro, glórias a Deus, temente, se desvia do mal, irmãos? Ou será que Deus olha e fala assim, nossa, mas aquele meu servo é murmurador, contenteiro, glórias a Deus? Como será, meus amados irmãos, que Deus está vendo a cada um de nós, glórias a Deus? Porque, irmãos, ali no Salmo de 139 nos fala assim, que o Senhor me sondas e me conhece. O nosso Senhor, Ele nos sonda, meus amados irmãos, e conhece a cada um de nós, glórias a Deus. E quando Ele ali falou de Jó para Satanás, Ele sabia muito bem que Jó era servo. E que mesmo que Satanás tocasse na vida de Jó, ele iria permanecer temente e reto perante ao Senhor, glórias a Deus. Porque, irmãos, Deus nos conhece. Deus sonda os nossos corações, glórias a Deus. Aí Satanás respondeu assim para Deus, será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Glórias a Deus. Aí ele fala assim, tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e a tudo que ele tem. O Senhor abençoa tudo que ele faz, glórias a Deus. E os seus bens se multiplicam a cada dia. Aí Satanás fala, estende a tua mão em tudo que ele tem, se ele não vai blasfemar contra o Senhor, glórias a Deus. Aí o Senhor fala para Satanás, tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor, glórias a Deus. Irmãos, nós lemos ali como Jó era abençoado, né, irmãos? Mas só, irmãos, que chegou o dia mau para a vida de Jó. Chegou o dia da provação na vida de Jó. Chegou o dia da tristeza, do sofrimento, da perca na vida de Jó. Glórias a Deus. Porque na Bíblia que nos fala que um dos seus empregados chegou diante de Jó e falou assim, Senhor, os bois que estavam arando e os jumentos que estavam pastando, vieram os sabeus e o atacaram e o levaram. E também mataram os empregados. Só eu escapei para trazer a notícia. E quando ele estava ali falando, aí veio outro servo e falou assim, ó, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos. Só eu escapei para trazer a notícia. Aí veio o outro falando assim, os caldeus vieram em bando, pegaram os camelos e mataram os servos à espada. Só eu escapei para trazer a notícia. Irmãos, Jó perdeu todos os seus bens num mesmo instante, irmãos. Perdeu tudo. E acho que o pior foi a última notícia. Que ali chegou um dos seus servos e falou assim, teus filhos e filhas estavam juntos no banquete. Veio um vento muito forte sobre a casa e derrubou sobre eles e morreram todos. Só eu escapei para trazer a notícia. Irmãos, eu imagino ali a dor de Jó. Em um único momento, irmãos, ele perdeu todos os seus bens. Os teus filhos, as tuas filhas morreram todos. Num único momento. Glórias a Deus. E a Bíblia fala que grande foi a tristeza de Jó, que ele rasgou as suas vestes, raspou a sua cabeça, prostrou-se e adorou o nome do Senhor. E Jó falou assim, ó,
Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma, irmãos. Apesar de todas essas tragédias, irmãos, Jó não blasfemou, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus, irmãos, falta alguma. Glórias a Deus. Mas Satanás, irmãos, não satisfeito de ter tirado os bens de Jó, de ter tocado na família de Jó, mais uma vez os servidores celestiais foram apresentar-se diante do Senhor. E Satanás novamente estava ali no meio deles. E Deus falou para Satanás: de onde vens? E ele falou novamente: de rodear e passear pela terra. Aí Deus fala novamente: observastes o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Glórias a Deus. E não há homem na terra semelhante a ele. Glórias a Deus. O que eu achei muito interessante, irmãos, que Deus falou bem que assim: ele conserva a sua integridade, apesar de você ter instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Irmãos, eu achei essa palavra muito linda. Ele tem conservado ainda a sua integridade. Ele continuou sendo reto, irmãos. Glórias a Deus. Aí Satanás falou assim para Deus: pele por pele. Pele por pele. Toca nos ossos dele. Toca na carne dele. E verá se não vai blasfemar contra o Senhor. Glórias a Deus. Aí Deus permitiu, irmãos. Glórias a Deus. E o Senhor disse a Satanás: ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. E Satanás saiu da presença do Senhor. E ele feriu, irmãos, a Bíblia nos fala que ele feriu Jó com tumores malignos. Glórias a Deus. A enfermidade, irmãos, chegou também para a vida de Jó. Jó agora é enfermo, doente. Glórias a Deus. E a Bíblia nos fala com tumores malignos, irmãos. Da cabeça à planta dos pés. Glória a Deus. Meu Deus. E a mulher de Jó fala assim para ele: ainda conserva a tua integridade? E sabe que ele responde, irmãos, para sua esposa ali? Aí ela fala: amaldiçoa Deus e morre. Mas Jó respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, Jó não pecou com seus lábios. Glórias a Deus. Irmãos, nós podemos ver aqui que Satanás feriu a Jó e ele atacou a vida de Jó em 3 áreas. Que foi o financeiro, que foi os bens de Jó, a família e a saúde. Irmãos, são 3 áreas importantes na nossa vida, que é o financeiro, a família e a nossa saúde. A gente não sabe falar o que seria pior se fosse acontecer com cada um de nós. Glórias a Deus. Mas sabe que Deus tem ministrado no meu coração, irmãos, a importância da família. Para os amados irmãos entenderem. Se acontece algum problema financeiro, perdemos tudo. Não temos emprego, não temos nem onde morar. A importância da família, irmãos, sabe por quê? Mesmo você perdendo os seus bens,
Você tem a sua família que pode estar te ajudando. E você também pode ter saúde para estar trabalhando, para estar conquistando tudo novamente. Não é assim, irmãos? Você vai ter a família para estar te ajudando naquilo que você precisar, naquilo que você necessitar. Vai estar ali a família para estender as mãos, para ajudar. E se você tem saúde, irmãos, você pode gambatear ali para você conquistar tudo novamente. Glórias a Deus. Agora, irmãos, se você está enfermo, olha a importância da família. Sabe por quê? Quando uma pessoa da família está doente, fica enferma, a gente vê a importância da família, porque a família, irmãos, se une, apoia. Glórias a Deus. Apoia, irmãos. Agora, se você tem o apoio da família e se você tem o dinheiro, que são os bens, porque com o dinheiro, irmãos, você pode fazer um tratamento. Porque, irmãos, aqui no Japão, uma consulta, tudo que você faz, você precisa de pagar. Aqui no Japão, não tem como lá no Brasil que tem o SUS, né? Alguma coisa assim do governo que é postinho. Aqui não tem, irmãos. E se você não tiver dinheiro, você morre. Infelizmente aqui no Japão é assim, irmãos. Se você não tem condições de fazer um tratamento, irmãos, você morre. E aqui eu vejo, irmãos, a importância da família. Porque quando uma pessoa está enferma, doente, a família apoia, ajuda ali em oração, irmãos. E se você tem a saúde, o dinheiro, você vai poder fazer um tratamento. Glórias a Deus. Mas e agora? Se você perde a família? Você acha que adianta ter dinheiro? Sendo que a família é algo importante para as nossas vidas. Irmãos, é uma das áreas que, olha, eu acho que Deus aperta, sabe onde que é? É o financeiro. É o financeiro. Parece que quando aperta o financeiro, parece que se estabiliza tudo. Corta o zangueô para ver se não tira o sono. Se você não tiver o dinheiro para pagar as suas contas, se você não perde noites de sono na preocupação, se você não tiver ali o que comer, irmãos, você não vai perder o sono, glórias a Deus. E Deus aperta, irmãos, sabe por quê no financeiro? Para a gente ver, irmãos, que não é pela força do nosso braço, não, irmãos. Quem nos sustenta, irmãos, é Deus. É Deus que nos sustenta. Não é pela força do nosso braço, não, irmãos. É Deus que nos sustenta a cada dia, irmãos. Glórias a Deus. Irmãos, eu vou contar assim, um pequeno testemunho, irmãos. Quando eu e o pastor viemos para o Japão, irmãos, os nossos planos. A gente vai ficar 5 anos no Japão. A gente vai trabalhar, fazer bastante zangueô, pra gente comprar a nossa casa. Filhos, nem pensar. No Japão, não. Fora de cogitação. Primeiro a gente vai fazer a nossa vida. A gente vai comprar a nossa casa. E depois a gente pode estar pensando nos filhos. Irmãos, chegamos aqui no Japão. Isso eram os nossos planos. Mas Deus tinha para as nossas vidas outro plano. Glórias a Deus. E eu falava assim que eu não quero ter filho aqui no Japão. Porque a gente não sabe falar muito Nihongo, irmãos. Nosso Nihongo, assim, meu Deus, né? É só Deus mesmo para dar graça, né? E assim, paciência por japonês que está entendendo a gente.
Né, irmãos? E eu falava não, que não. Porque, irmãos, a gente não quer passar necessidade. Quem quer passar necessidade? Ninguém quer passar necessidade. Porque eu vi, irmãos, que quem tinha filhos aqui no Japão, vamos dizer assim, era apertado. Porque só o homem trabalhando, irmãos, é apertado. Né? Assim, só dá mais assim para estar pagando as contas. E muitas regalias, assim, de ir comer no restaurante, de comprar sempre uma roupa nova, um sapato novo, irmãos. Não tem mais. E é apertado. E eu falava, não, Senhor, eu não quero passar por isso. Eu não quero. Porque eu vi, irmãos, que é apertado. Só o homem trabalhando. Glórias a Deus. E o pastor, irmãos, eu acho que todo homem quer, assim, tem o desejo de ter filhos, assim, né? E ele ficava, eu quero filho. Eu, não, aqui não. Aí, irmãos, eu falo, irmãos, para os irmãos ver a providência de Deus. Porque nós não sabemos falar Nihongo nenhum. E quando eu parei de tomar o remédio, irmãos, o pessoal falava assim, se faz muito tempo que toma o remédio, possa ser que demora muito tempo para engravidar. Irmãos, eu parei de tomar o remédio, eu logo já engravidei, irmãos. Aí eu falava assim, meu Deus, e agora para ir no médico? Nós não sabemos falar Nihongo, como que a gente vai? Mas só, irmãos, que quem deu a bênção é o Senhor, e Ele foi providenciando tudo, irmãos. Irmãos, lá em Moria, tinha uma médica, irmãos, eu vejo que é a mão do Senhor, que falava espanhol, meio português. Irmãos, que bênção, irmãos. Porque cada vez que a gente ia com o médico, com a Tsuyako, irmãos, às vezes era 8, 6 mil a cada consulta. E quando nós ficamos sabendo que tinha essa médica que falava espanhol e português em Moria, nós começamos a ir lá, irmãos. E a gente vê que é a providência do Senhor. Aí, irmãos, quando eu estava entrando no meu 8º mês, a médica, a última consulta, que ela falou assim, agora eu vou ter que mudar para o outro hospital, eu não vou continuar mais aqui. Aí, irmãos, eu já comecei a ficar preocupada. Porque eu falei assim, agora, no finalzinho da gravidez, a gente começa a ir no médico com mais frequência. É uma vez por semana a gente tem que ir. Agora, imagina, tem que ficar pagando de Tsuyako ali. Irmãos, foi a última consulta que eu tive com ela. Aí eu fui mais uma vez com a Tsuyako. E minha filha, irmãos, nasceu com 8 meses. Glórias a Deus. Nasceu, irmãos, com 8 meses. Então, irmãos, eu não tive que pagar mais Tsuyako, porque Deus, Ele até providenciou que minha filha nascesse antes. Ela nasceu, irmãos, com 8 meses. Glórias a Deus. Aí, irmãos, foi ter um susto que a gente não estava esperando. Aí a gente vai pro hospital. Meu Deus, e agora? Como que vai fazer ali no parto? Porque eu não sei falar nada, eu não vou entender nada que a enfermeira e o médico estiver falando. E agora? Irmãos, eu tinha até falado com a Tsuyako, será que dá pra você ir? Mas, irmãos, eu falo, Deus providencia tudo, sabe?